Quando um papa morre, esse elo se rompe temporariamente. É como se a Terra ficasse, por instantes, sem uma âncora espiritual visível. E é aí que muitos acreditam que as forças ocultas ou proféticas podem atuar com mais intensidade. A eleição de um novo papa, por sua vez, não é apenas uma escolha racional entre cardeais. Para os mais espiritualistas, é um verdadeiro ritual cósmico. Disse que o Espírito Santo atua entre os cardeais, inspirando sua escolha, mas alguns acreditam que, dependendo do momento histórico e das energias em jogo, esse espírito pode ser ofuscado, e outro espírito, mais sombrio, pode influenciar a decisão. Ainda assim, o medo do fim permanece. E esse medo é alimentado não apenas por profecias antigas, mas por eventos reais e marcantes que coincidem com mortes ou transições papais. A morte de João Paulo I, por exemplo, após apenas 33 dias de papado, gerou uma onda de especulações sobre conspirações e mensagens ocultas. Já a renúncia inédita de Bento XVI em 2013, algo não visto há séculos, levantou novamente as vozes que falam de uma crise profunda dentro da Igreja e da proximidade de um momento decisivo na história espiritual do mundo. Não faltam teorias conspiratórias e visões místicas sugerindo que um dia será eleito um Papa não inspirado por Deus, mas pelo engano. Um falso profeta. Uma figura que, sob o disfarce de bondade e modernidade, traria consigo a ruína espiritual da Igreja, preparando o mundo para a vinda do Anticristo. Essa ideia é amplamente discutida em círculos esotéricos, onde o Vaticano é visto como um palco oculto de forças milenares em conflito. Agora imagine o impacto desse tipo de previsão em uma sociedade profundamente espiritual e, muitas vezes, assustada com os sinais do mundo moderno. Guerras, catástrofes naturais, pandemias, divisões religiosas, crises morais e tecnológicas. Tudo isso passa a ser visto por alguns como sinais de que estamos nos aproximando da grande mudança, e que o Papa atual, ou o próximo, poderá ser aquele citado por São Malaquias. Mas não é apenas nas profecias que essa relação entre papas e o Apocalipse se manifesta. Há também uma camada simbólica e espiritual muito forte que envolve esse processo de transição. Para o cristianismo tradicional, o Papa é o sucessor de Pedro, aquele a quem Jesus teria confiado as chaves do reino dos céus. Ou seja, o Papa não é apenas um líder, ele é o guardião de um poder espiritual profundo, capaz de abrir ou fechar os caminhos entre o mundo terreno e o divino. Mas também há uma interpretação menos sombria e, ainda assim, profundamente espiritual. Para alguns místicos e ocultistas cristãos, a sucessão papal é cíclica e está relacionada ao processo alquímico da alma humana. A morte de um papa representa o fim de uma era espiritual, o Pnigredo, a fase de morte e dissolução. Já a eleição de um novo papa marca o albedo, o renascimento, a iluminação. Cada transição é, portanto, um reflexo de um grande processo de purificação e transformação da consciência coletiva da humanidade. O Apocalipse, nesse contexto, não seria o fim do mundo, mas o fim de uma forma de viver, pensar e se relacionar com o sagrado. Seria o início de uma nova espiritualidade, mais profunda, mais livre das estruturas dogmáticas, mais conectada com a essência divina em cada ser. O Papa Francisco, por sua vez, é uma figura que divide opiniões. Para muitos, ele é um homem iluminado, simples, misericordioso, e profundamente conectado com os ensinamentos de Cristo. Para outros, é um reformador ousado demais, que está desconstruindo tradições milenares e abrindo caminho para uma espiritualidade mais horizontal, mas também mais vulnerável. Há quem diga que ele pode ser o último Papa antes de uma grande virada espiritual da humanidade. Ou talvez o penúltimo. Talvez estejamos mesmo à beira da chegada do tão temido Pedro Romano. Durante séculos, a figura do Papa esteve cercada por uma aura de mistério, poder e espiritualidade. Mais do que um líder terreno da Igreja Católica, o Papa é visto por muitos como elo entre o divino e a humanidade. E é justamente por isso que, quando um Papa morre, e um novo é eleito, surgem tantos questionamentos, rumores e até mesmo temores sobre o que esse momento pode significar espiritualmente. Afinal, poderia a transição entre papas estar ligada, de alguma forma, ao tão temido Apocalipse? A ideia não é nova, muito pelo contrário, ela remonta a tempos antigos, em que a sucessão papal era acompanhada não apenas por celebrações e fumaça branca, mas por previsões sombrias.
interpretações proféticas e lendas ocultas que sugeriam que o fim dos tempos estaria atrelado ao último líder da Igreja. Uma das mais inquietantes e misteriosas fontes dessas especulações são as chamadas profecias de São Malaquias. Segundo a tradição, Malaquias de Armagh, um arcebispo irlandês do século XII, teria recebido uma visão enquanto em peregrinação a Roma. Nessa visão, ele teria contemplado todos os papas que liderariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. O mais intrigante é que ele não os nomeou, mas os descreveu por meio de 112 lemas latinos enigmáticos, que, segundo muitos estudiosos e místicos, se encaixam surpreendentemente bem com os papas que se sucederam ao longo dos séculos. O último desses lemas é o que mais causa inquietação, Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. Este último papa, segundo a profecia, governaria a Igreja durante uma grande tribulação. Enquanto ele alimentaria espiritualmente seu rebanho, a cidade das 7 colinas, Roma, enfrentaria destruição. E após isso, viria o julgamento final. A profecia termina de forma sombria e direta, fim. Para muitos intérpretes, essa seria uma clara referência ao Apocalipse descrito no último livro da Bíblia. O mais fascinante é perceber que, independentemente de crenças ou religiões, o simbolismo espiritual do Papa toca algo profundo na alma coletiva da humanidade. A figura do Papa é como um espelho do nosso tempo. Quando ele morre, é como se o mundo tivesse perdido um pilar invisível. Quando um novo é eleito, todos os olhos se voltam para o céu, perguntando: o que virá agora? E assim, entre fumaça branca e sinais celestes, entre tradições milenares e profecias esquecidas, seguimos observando atentamente os movimentos da cúpula do Vaticano, porque, para aqueles que têm olhos para ver, cada transição papal carrega consigo não apenas uma mudança de liderança, mas talvez, apenas talvez, o eco distante de um apocalipse que se aproxima, não como destruição, mas como revelação.